Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os missionários serão perseguidos e falar abertamente e sem medo. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que pardais. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Comentários dos Pais da Igreja. Remígio de Auxerre. Depois da consolação anterior, acrescenta outra que não é menor, dizendo que não temam seus perseguidores. E a razão para não os temer é que nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. São Jerônimo. Como é possível que se ignore no tempo presente os vícios de muitos? É que fala aqui no tempo futuro, quando Deus julgará as ações ocultas dos homens, e iluminará os latíbulos das trevas e mostrará às claras as intenções dos corações. O sentido, então, é este: não temais a crueldade dos perseguidores, nem a raiva dos blasfemadores, porque virá o dia do juízo, quando serão reveladas tanto a vossa virtude quanto a sua iniquidade. Santo Hilário de Poitiers. Recomenda-lhes, portanto, que não temam nem as ameaças, nem as afrontas, nem o poder dos perseguidores, porque no dia do juízo se revelará o nada e a fraqueza de todas essas coisas. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, à primeira vista, parece que as palavras que acabo de pronunciar têm um sentido universal. Não se referem, porém, a todos, mas somente àqueles de quem falou antes. Como se dissesse: se sofreis ouvindo os ultrajes, lembrai que logo estareis livres de toda suspeita. Chamar-vos-ão de adivinhos, de magos, de sedutores. Mas guardai um pouco e vereis como sereis chamados de salvadores de todo o universo, quando pela própria realidade aparecereis como benfeitores. Então os homens não atenderão aos seus discursos, mas à verdade das coisas. Remígio de Auxerre. Alguns opinam que nessa passagem o Senhor promete a seus discípulos revelar, através deles, todos os mistérios ocultos que permanecem velados pela letra da lei. Por isso disse o apóstolo: quando Israel se converter ao Senhor, será tirado o véu. Seria este o sentido de suas palavras? Por que temeis vossos perseguidores, vós, cuja dignidade é tão grande que por vós foram manifestados os mistérios da lei e dos profetas? São João Crisóstomo. Depois de os ter livrado de todo temor e de os ter tornado superiores aos opróbrios, chegou o tempo oportuno para lhes falar da liberdade da pregação, dizendo-lhes: o que vos digo às escuras,
dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Santo Hilário de Poitiers. Não lemos em nenhum lugar que o Senhor costumasse pregar à noite ou ensinar sua doutrina nas trevas. Se, portanto, ele se exprime assim, é porque todos os seus discursos são trevas para os homens carnais, e sua palavra é como a noite para os infiéis. Diz, portanto, que seus divinos ensinamentos devem ser anunciados com toda a liberdade da fé e da confissão. Remígio de Auxerre. O sentido é, pois, o seguinte: o que eu vos digo nas trevas, isto é, entre os judeus incrédulos, dizei-o às claras, isto é, pregai aos fiéis. E o que é dito ao ouvido, isto é, o que lhes é dito em segredo, pregai-o sobre os telhados, isto é, em público e diante de todos. Dizemos com efeito, falou-lhe ao ouvido, significando em segredo. Rábano Mauro. Certamente, quando diz pregai-o sobre os telhados, refere-se ao costume da Palestina, onde os tetos servem para morar, pois não terminam em ponta, mas formam uma superfície plana. Portanto, pregar nos tetos significa falar publicamente, diante de um grande número de ouvintes. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, o que vos digo às escuras, isto é, quando ainda estáveis no temor carnal, dizei-o à luz do dia, isto é, confiando na verdade, quando fordes iluminados pelo Espírito Santo. E, o que vos é dito aos ouvidos, isto é, o que percebestes apenas com a audição, proclamai-o, completando-o com vossas obras, sobre os telhados, isto é, em vossos corpos, que são a morada das almas. São Jerônimo. Ou ainda, o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, isto é, o que ouvistes no mistério, pregai-o abertamente, e, o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados, isto é, o que vos ensinei numa pequena aldeia da Judéia, publicai-o audaciosamente em todas as cidades do mundo inteiro. São João Crisóstomo. Da mesma maneira que lhes dissera, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, também aqui mostra como tudo é feito através deles, mais que por eles mesmos, como se dissesse: eu fiz o começo, mas é através de vós que quero realizar tudo mais. Essas palavras não encerram apenas o mandamento, mas uma predição do futuro, e dizem aos apóstolos que o triunfarão sobre todos os obstáculos. Santo Hilário de Poitiers. Devemos semear constantemente o conhecimento de Deus e revelar pela luz da pregação o profundo segredo da doutrina do Evangelho, sem temer aqueles que têm poder somente sobre os corpos, mas não têm nenhum direito sobre a alma. Por isso, acrescenta: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. São João Crisóstomo. Vede como os faz superiores a todos, aconselhando-os a desprezar, por temor a Deus, não somente as preocupações, calúnias e perigos, mas também aquilo que parece a todos mais terrível, a própria morte. Por isso acrescenta: temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. São Jerônimo. O nome geena não se encontra nos livros antigos. É usado pela primeira vez pelo Salvador. Examinemos, então, a ocasião em que é usado. Lemos não apenas uma vez nas Escrituras que havia um ídolo de Baal junto a Jerusalém, aos pés do Monte Moriá, onde brota a fonte de Siloé. Esse vale e sua pequena planície era irrigado e frondoso, sumamente delicioso, e continha um bosque consagrado ao ídolo. O povo de Israel chegou a tal demência que abandonou os templos vizinhos e ali imolava vítimas de sacrifício, esquecendo, no meio de suas delícias, os rigores da religião e queimando seus filhos diante dos demônios. E esse lugar era chamado Geanom, ou Vale dos Filhos de Enom. Esse nome é muitas vezes repetido nos livros dos reis, nas crônicas e em Jeremias. E Deus ameaça seu povo de encher esse lugar de cadáveres, de modo que não mais seria chamado Tofé e Baal, mas Poliandron, isto é, túmulo dos mortos. Portanto, os suplícios futuros e as penas perpétuas que sofrerão os pecadores
são designados pelo nome deste local. Santo Agostinho. Esses suplícios não começarão antes que a alma esteja unida ao corpo por uma união indissolúvel. Entretanto, esse estado é justamente chamado de morte da alma, porque então ela não viverá mais da vida de Deus, e morte do corpo, porque, sob o golpe dessa eterna danação, embora o homem conserve o sentimento, este não é mais suave na vontade, nem salutar no repouso, mas um princípio de dor e de pena. Esse estado merece, pois, ser chamado mais de um estado de morte que de um estado de vida. São João Crisóstomo. Observai também que não promete livrá-los da morte, mas aconselha que a desprezem, o que é muito mais que ser livrado dela, e que nesse mesmo discurso insinua-lhes o dogma da imortalidade. Depois de tirar de suas almas o medo da morte, a fim de que os apóstolos não pensassem que, se fossem mortos, seriam abandonados por Deus, retoma seu discurso sobre a providência de Deus e diz-lhes: não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. São Jerônimo. É este o sentido. Se os pequenos animais não perecem sem a permissão de Deus, se sua providência se estende a todas as criaturas, e se aquelas que estão sujeitas à morte não podem perecer sem a vontade de Deus, vós, cujo destino é eterno, não deveis temer que a providência vos possa abandonar durante esta vida. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, o que é vendido é o corpo e a alma, e aquele a quem são vendidos é o pecado. Aqueles que vendem os 2 pássaros por um asse são os que, nascido para alçar voo e elevar-se até ao céu com as penas espirituais, vendem-se por um miserável pecado. Mas, capturados pelo preço das volúpias do presente e expostos à venda para o luxo desta vida, corrompem-se inteiramente com tais ações. Ora, a vontade de Deus é que um deles eleve-se pelo voo acima do outro. Mas uma lei que tem igualmente a Deus por autor decreta que a outra tenda mais a cair que a se elevar. Se as duas alçassem voo juntas, seriam como uma só, e o corpo teria assim se tornado espiritual. Assim também, se as duas são vendidas ao pecado, a alma contrai o modo de ser terreno da sujeira dos vícios, e os 2 tornam-se apenas um, que é abandonado à terra. São Jerônimo. As palavras, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados, mostram a imensa providência de Deus em relação aos homens e são uma prova desse efeto inefável do nosso Deus para quem nada há de oculto. Santo Hilário de Poitiers. A ação de contar indica a diligência que se tem em relação a algo. São João Crisóstomo. Disse isso não porque Deus conta nossos cabelos, mas para expressar seu conhecimento diligente e a extensão de sua providência sobre todas as coisas. São Jerônimo. Aqueles que negam a ressurreição zombam da interpretação que lhe dá a Igreja, como se disséssemos que todos os cabelos estão contados e que todos que tivessem sido cortados deveriam ressuscitar. Mas o Salvador não disse: os vossos cabelos serão salvos, mas estão contados. A referência ao número expressa o seu conhecimento por Deus, não a sua conservação. Santo Agostinho. Pode-se também perguntar: todos os cabelos que foram cortados voltarão ao seu dono? Se eles fossem restituídos, quem não se horrorizaria com tal deformidade? Mas, desde que compreendamos e admitamos, em princípio, que o corpo não perde nada daquilo que lhe pode dar graça e beleza, compreenderemos igualmente que aquilo que naturalmente produziria uma odiosa deformidade virá unir-se à massa do corpo e não aos membros, cuja forma seria assim desfigurada. Da mesma forma, se um vaso de barro é reduzido a pó e depois refeito com a mesma matéria, não é necessário que a parte de argila que formava a asa esteja agora na mesma asa, ou a que formava o fundo esteja agora no mesmo lugar. Basta somente que tudo volte a compor o todo, ou seja, que a totalidade da matéria esteja na totalidade do vaso, e que assim nenhuma parte dela se tenha perdido.
Se, portanto, os cabelos cortados tantas vezes viessem a tornar a cabeça disforme, não voltariam a ela, pois, graças à mutabilidade natural da matéria, tomariam a forma de carne para ocupar qualquer outro lugar do corpo, de acordo com a harmonia das partes que o compõem. Aliás, poderemos interpretar essas palavras: não perecerá um fio de cabelo de vossa cabeça, não quanto ao seu comprimento, mas ao seu número, como parecem indicar as palavras: até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Santo Hilário de Poitiers. Com efeito, não seria digno de Deus contar aquilo que deve perecer. Mas, para que saibamos que nada do que compõe nosso ser deve perecer, assegura-nos que nossos próprios cabelos estão contados. Não devemos, portanto, temer nenhum perigo para nossos corpos, e por isso acrescenta: não tenhais medo, pois valeis mais do que pardais. São Jerônimo. Essas palavras tornam mais claro o sentido do que é dito logo acima, ou seja, que não devemos temer aqueles que só podem matar o corpo, pois, se os menores animais não podem perecer sem que Deus o saiba, quanto mais o homem que Deus tenha revestido com a dignidade apostólica. Santo Hilário de Poitiers. Ou então, quando diz que eles valem mais do que muitos pássaros, declara que prefere os fiéis que escolheu à multidão dos infiéis, pois o fim para estes é a terra, enquanto para aqueles é o voo para os céus. Remígio de Auxerre. Em sentido místico, Cristo é a cabeça, os apóstolos são os cabelos. Por isso diz de modo belo que estes estão contados, pois os nomes dos santos estão escritos nos céus. São João Crisóstomo. O Senhor, tendo expulsado o temor que perturbava a alma dos discípulos, dá-lhes nova força pelas palavras seguintes, não apenas expulsando seu temor, mas estimulando-os pela esperança de prêmios maiores por propagarem livremente a verdade, dizendo: todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Notai com atenção que não diz propriamente aquele que me confessar, mas, como está no texto grego, aquele que confessar em mim, mostrando-te assim que não é por virtude própria, mas auxiliado pela graça que vem do alto, que se confessa aquele que é confessado. Santo Hilário de Poitiers. Esta é a conclusão do que precede, pois, uma vez fortalecidos por uma tal doutrina, é oportuno ter a constância de confessar livremente a Deus. Remígio de Auxerre. Deve-se compreender essa confissão como aquela de que fala o apóstolo. Com o coração se crê para alcançar a justiça, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. Assim, não penseis que podeis ser salvos sem a confissão da boca, pois diz não somente o que me confessar, mas acrescenta diante dos homens, e ainda: aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Santo Hilário de Poitiers. Nessas palavras, declara que dará diante de seu Pai o mesmo testemunho que lhe dermos diante dos homens. São João Crisóstomo. Observemos aqui que, assim como no castigo o suplício é maior, também na recompensa a retribuição é maior, como se dissesse: superabundaste primeiro, confessando-me ou negando-me. Superabundo agora eu, dando-te coisas maiores. Ali, pois, confessar-te-ei ou negar-te-ei. Por isso, se fizeres algo de bom e não receberes recompensa, não te turbes. Uma recompensa superabundante te espera no futuro. Se, ao contrário, fizeste algo de mal e não foste castigado, não desprezes, pois o castigo te está igualmente reservado, a não ser que mudes e te faças melhor. Rábano Mauro. Devemos saber que nem os pagãos podem negar a existência de Deus, mas os infiéis podem negar que Deus seja Pai e Filho. Portanto, o Filho confessará alguém diante do Pai, pois é pelo Filho que se tem acesso ao Pai, e porque o Filho diz: vinde, benditos do meu Pai. Remígio de Auxerre.
negará aquele que o negar, recusando-lhe acesso junto ao Pai, expulsando-o da presença de sua divindade e da do Pai. São João Crisóstomo. E não exige somente a confissão mental, mas também a oral, a fim de animar-nos à livre pregação e a um amor maior, tornando-nos mais excelsos. E essas palavras são dirigidas a todos, não somente aos apóstolos, pois quer tornar viris não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos destes. Aquele que for fiel a esse mandamento não somente ensinará publicamente como a santa fortaleza, mas convencerá com facilidade os corações, pois a obediência à sua palavra trouxe muitos homens para junto dos apóstolos. Rábano Mauro. Ou então, confessa-se Jesus por aquela fé que opera pelo amor, cumprindo fielmente seus mandamentos, e nega-o que não obedecer aos seus preceitos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.